Nós vamos ler o capítulo de número 4, versículo de número 11. Ou melhor, pode ser isso mesmo. Jonas capítulo 4, verso 11. Todos podem glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não hei eu de ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E lá também tem muitos animais. Amém, meus irmãos? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus é tão maravilhoso que nos dá essa oportunidade de estudar mais da palavra dele. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, pedir que os irmãos prestem muita atenção, porque é bastante uma riqueza de conteúdos e detalhes, então nós temos que prestar muita atenção para nós podermos aprender. Então, pedir que a gente nos coloque lá no capítulo de número 1, verso 1, e nós vamos acompanhando. Nós não teremos tempo de estudar os 4 capítulos de Jonas, porque é muito detalhe, mas possivelmente hoje nós vamos estudar apenas 2 capítulos, e no próximo estudo de quarta-feira que vem, mais 2 capítulos. Amém, meus irmãos? Amém. Olha só o verso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Antes de nós continuarmos, nós vamos fazer um pequeno aprofundamento na Bíblia Sagrada e também na história de Jonas. O livro de Jonas, na verdade, eu já mandei lá no grupo hoje, ele é o João 3,16 do Antigo Testamento, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele, em Jesus, perdoou toda a sorte de pecados. E Jonas, na verdade, do Antigo Testamento, é o livro que mais demonstra o amor de Deus. Mesmo tendo pessoas terríveis em Nínive que faziam coisas assombrosas, e mais tarde nós vamos falar sobre isso, Deus ainda assim amou Nínive, perdoou eles das suas falhas, e é tão maravilhoso saber que nós sabemos servirmos a um Deus que perdoa os nossos erros e as nossas falhas, né? Isso é maravilhoso de saber. E esse livro de Jonas fala muito sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre como Deus está disposto a nos perdoar. E nós falamos aqui no domingo, inclusive, sobre isso, e ir até o lugar mais extremo que for necessário para nos perdoar, se nós estivéssemos dispostos a se arrepender. É claro que nós vamos estudar os 4 capítulos, e nós sabemos todos nós que Nínive se arrepende, mas se eles não tivessem se arrependido também, eles teriam tido uma única oportunidade. Então, o nosso Testamento Antigo e o Novo, a Bíblia toda mostra que Deus sempre está disposto a perdoar, está disposto a nos amar independente das nossas falhas. E você poderia dar glória a Deus por isso, irmão? Porque eu, se fosse Deus, eu não sei se eu suportaria muitas coisas que Ele suporta de nós. Muitas vezes reclamamos, murmuramos, fizemos tantas coisas que desagrada a Deus, mas louvado seja Deus, que Deus sim perdoa, Deus sim nos ama. E o livro de Jonas, um dos profetas menores, um dos 12, ele é o maior de todos os exemplos no Antigo Testamento do perdão e do amor de Deus. Mas alguns teólogos acreditam que essa história não foi literal. Quem está comigo, diga glória a Deus. Preste muita atenção, né? Porque nós vamos ter aqui nas quartas-feiras, eu diria que mais de 90% das igrejas não tem, que é aprofundamento de cada profeta e livro. Então preste muita atenção.
Tem alguns teólogos liberais que acreditam que Jonas foi uma história apenas por uma lição de moral. Foi colocado na Bíblia simplesmente para nós termos um exemplo, aquelas histórias que o nosso pai conta, o nosso avô contou para o pai, né? O pai do avô contou para ele, o pai do bisavô contou para ele. Eles acham que isso foi simplesmente uma história que foi contada para poder nos ensinar a não desobedecer a Deus, mas a Bíblia nos traz inúmeros exemplos e algumas situações que nos fazem acreditar que foi uma história literal que aconteceu, e esses estudiosos apenas acreditam que a história de Jonas no ventre do peixe estava apenas simbolizando também os cativeiros que viriam futuramente do povo assírio e babilônico. Quem está ouvindo, diga amém. Então, alguns dos teólogos, historiadores, eruditos judeus dizem: não, isso aqui não aconteceu de verdade. Isso aqui foi Deus simplesmente avisando o povo que se eles não obedecessem a Deus, eles seriam engolidos, seriam presos pelos assírios e os babilônicos. Isso realmente aconteceu, mas nós cremos, a maioria crê, que realmente todo o contexto do livro de Jonas aconteceu, e a história é verdadeira. A história que acontece de Jonas no ventre do peixe, do grande peixe, para nós é muito verdadeira. Inclusive nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus faz menção da história de Jonas, do nome de Jonas, e isso nós estaremos vendo nos próximos minutos. Então, esse livro de Jonas, ele tem uma historicidade quase que comprovada, porque 750 a 850 antes de Cristo estava reinando Jeroboão. Esses nomes da Bíblia de reis, vamos combinar, né, irmãos? Que meu Deus do céu, Jeroboão II era o homem que estava governando o povo, e ele é mencionado no livro de Jonas, nas histórias em que é falado sobre Jonas, algo próximo a essa data. Então os teólogos e historiadores conseguem basear a carta de Jonas, a que nós fizemos leitura, nessas datas, nos acontecimentos que Jonas está falando, dos reinados assírios, e principalmente de Nínive. Então nós conseguimos ver a história acontecendo aproximadamente entre 750 e 800 anos antes de Cristo. É o que bate a data da maioria dos estudiosos e teólogos. Esse livro, ele está muito, muito, muito falado no meio de todas as denominações. Se você for numa igreja liberal, você vai ouvir falar de Jonas, as crianças falam de Jonas, as crianças desenham baleias de profeta Jonas que foi engolido. Jonas é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Mesmo que você nunca leu o livro de Jonas, você sabe a história de Jonas. Sim ou não, irmãos? Sim. Mesmo que você não saiba ler, mesmo que a pessoa esteja na igreja e não conheça a Bíblia Sagrada, não conheça o Antigo Testamento, se você falar para ela sobre Jonas, ela sabe que Jonas foi o homem que foi engolido supostamente por uma baleia. O texto não diz que era uma baleia em si, mas um grande peixe. Um grande peixe pode ser qualquer animal dessa espécie, e por nós conhecemos a baleia como um animal muito grande e viver no mar, nos oceanos, nos mares. Então nós conseguimos achar que seja esse o animal da qual a Bíblia está falando. E o nome de Jonas, então, ele significa no hebraico rola, ou pombo, como nós mais conhecemos aqui no Brasil, e tem um símbolo de paz. Então Jonas, diferentemente de Joel, que nós falamos aqui na quarta passada, ele tem sim uma história, ele é sim apresentado algumas das características dele na Bíblia, e inclusive o seu nome tem um bom significado, o significado de paz, do pombo, que é uma palavra hebraica. Se seus irmãos estudarem, vão ver que era muito comum o povo de Israel e Judá usar esse nome Jonas. Quem está acordado, diga glória a Deus. Inclusive o nosso irmão Pedro, que foi o líder maior da igreja, o nome do pai dele era Jonas também, porque era muito comum se usar esse nome. Tanto que Jesus se dirige a Pedro, Simão Bar Jonas, significa Simão, filho de Jonas. Como no povo judeu você queria falar filho de alguém, se chamava Bar, colocava o Bar primeiro. Então Simão Bar Jonas significava também o pai dele se chamava Jonas. E nós precisamos se aprofundar um pouco mais nisso para saber a história verdadeira de Jonas, autoria do livro. E é isso que eu quero falar um pouquinho para os irmãos
e nós já vamos chegar aonde é o foco dessa noite, mas eu preciso fazer essa introdução, e eu peço que, se você der uma cochilada, se dá um glória a Deus, mas não deixe de prestar atenção na palavra do Senhor Jesus. Pois bem, alguns teólogos liberais, como eu falei para os irmãos, que são pessoas que acreditam nisso, não estão nem aí com a opinião de ninguém, é o que eles creem, é o que eles pregam, se chama teologia liberal, é diferente da nossa, que nós temos concordância com a Bíblia, concordância com os maiores pais da fé da igreja. Então, nós temos a nossa teologia baseada na Bíblia, mas esses teólogos liberais são pessoas que eles tiram suas próprias conclusões da Bíblia, da história, e eles não estão nem aí para o que os outros pensam, eles creem nisso, e esses teólogos liberais chegam a brigar, gritar, e isso pelas laterais das esquinas, dizendo que o livro de Jonas nunca existiu. Ele é simplesmente simbólico, algo que está dando para nós um exemplo do que fazer e do que não fazer. Um livro poético, bonito, mas que não tem sentido nenhum de existência. Já como falei, adiantei para os irmãos, o próprio Cristo mencionou ele, e eles ainda assim dizem que até Cristo estava só simbolizando o nome de Jonas. Mas eu creio, irmão, que Cristo falou isso porque já era ensinado aquilo que Jonas passou e aquilo que Jonas tinha feito. A história de Jonas, assim como a de Joel, era muito conhecida entre os judeus até hoje, como eu falei para os irmãos. E esse profeta foi ensinado nas escolas rabínicas, foi ensinada inclusive a própria Bíblia judaica para Jesus Cristo. E ele, quando vai pregar, ele fala, eu acho que dá tempo para nós fazer a leitura, Júlio. Mateus 12, verso 39. Amém, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 12, verso 39. Se alguém achar, pode ler em voz alta, por favor. Verso 39 ao 41. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é o maior do que Jonas. Jesus fala pelo menos 5 vezes o nome de Jonas. Jesus está falando e afirmando muito a existência de Jonas. Então não pode ser simplesmente uma história que foi contada e passada de geração em geração. Se os irmãos são estudiosos da Bíblia, sabem que quando Jesus fala algo simbólico, ele fala sobre uma parábola. Vem aqui que eu agora vou contar uma parábola para vocês. É assim, quando Jesus ia falar a parábola, ele diz: vou contar para vocês uma história. Vem aqui, é isso que Jesus falava, uma parábola. Então, tinha um homem que saiu semear e caiu a semente. Ele foi dando um exemplo. Ele está dando parábolas para o povo ensinar e aprender. Olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, é assim ele vai ensinando. Mas quando ele está falando de Jonas, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O maior sinal Jonas já deu. Ele ficou dentro do peixe, dentro do peixe, 3 dias, 3 noites. E esse é o meu sinal, porque eu sou filho de Deus também. Nessa ocasião, eles queriam saber se Jesus era o Filho de Deus mesmo. Eles: eu não vou dar sinal nenhum para vocês, vocês vão ver o sinal, que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, eu vou ficar no ventre da terra, mas eu vou ressurgir depois de 3 dias, e esse vai ser o maior sinal do que eu sou o Filho de Deus. Então Jesus tipificou a sua própria ressurreição com Jonas. Jonas é citado pelo próprio Messias, o nosso Salvador. Ou seja, como que Jesus vai usar alguém como exemplo que nunca existiu? Mas essas pessoas, elas insistem em achar defeitos na Bíblia, achar coisas que não são verdadeiras. Mas nós cremos, inclusive, o maior sinal é que Cristo falou de Jonas. O próprio Jesus falou sobre Jonas. E outras pessoas afirmam que isso confirma que que Jonas realmente existiu. Muitos teólogos, eles batem no pé: não, vocês dizem que não existiu, mas como que Jesus falou dele se ele não existiu? Então isso é uma coisa muito séria. Outra passagem que fala de Jonas é o livro dos Reis.
Segundo a Reis, capítulo 14, verso 25, são as únicas passagens em que nós sairemos de Jonas hoje, são só essas duas. Segundo a Reis, capítulo 14, verso 25, se alguém achar, por favor, pode ler também. Está falando sobre o nome de Jonas. Poxa, por que tanta gente vai falar de Jonas? Isso não existiu. Se não tinha uma história verdadeira e verídica sobre ele, por que muitas pessoas falariam, escreveriam histórias sobre ele, pregariam sobre ele se ele não existiu? Então, vamos por favor fazer essa pequena leitura e depois nós permaneceremos no livro de Jonas. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefer. Irmãos, aqui nós voltamos à chegada. Nós estamos no Antigo Testamento, Deus falando com Jonas, e no Novo, falando de Jonas, e no Novo Testamento falando de Jesus Cristo, o próprio Cristo falando de Jonas. Então, está dizendo que a palavra de Deus que veio no ministério do seu servo, como Deus tinha um servo que não existe. Então nós precisamos estar preparados, irmãos, teologicamente, que é o que nós estamos fazendo agora, estudando a Bíblia, para nós defendermos a nossa fé. Eu já vi muita gente, vocês acreditam numa coisa que não existe. Como é que existe esse negócio aí de um homem ser engolido por um peixe, depois ser cuspido para fora? Pois a palavra de Deus nossa fala, e nós cremos que Deus falou com Jonas, o seu servo. Ele era servo de Deus. Nós temos um registro da sua falha, da sua desobediência, mas muito antes disso ele já era um profeta, ele já ouvia a voz de Deus. Então, se Deus disse que ele era um servo, quem somos nós para dizer que ele não existiu, que não era uma história verdadeira? E ainda fala que ele tinha um pai, e o nome desse pai era Amitai, e da cidade, do lugar onde eles viviam, que era Gate-Hefer. Então, existe na Bíblia provas, de que essa história é verídica, é verdadeira, pelos reinados que tinham na época. Por que seria uma história mentirosa se foi citado os reis da Síria, da Babilônia? Foi citado o lugar onde Jonas vivia, o nome do seu pai. Como que isso não existe verdadeiramente? Então nós cremos que essa é a palavra de Deus. Então nós cremos nisso, embora, quem me ouve diga amém. Amém. Embora, se você ler os 4 capítulos de Jonas, em todos os seus versículos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui quantos versículos tem o capítulo de número 4, vai até o verso de número 11, nós fizemos leitura. Nos 4 capítulos até o verso 11, não tem uma autodeclaração de que Jonas escreveu isso, que ele mesmo foi quem escreveu. A maioria crê que ele escreveu, mas nós não temos essa autodeclaração. Eu, Jonas, escrevo essa carta, como acontece com Paulo. Eu, Paulo, servo do Senhor, outros escritores da Bíblia que colocam o seu nome em primeira pessoa como escritores. Embora nós não temos isso, nós temos vários indícios de que a carta foi escrita por ele, que ele existiu mesmo, ou que pelo menos alguém estava fazendo uma biografia de Jonas. Como se faz uma biografia? Semana Jovina fizer uma biografia de mim, ela vai fazer assim: biografia do meu pastor Adiel, e eu vou falar para ela o que ela deve escrever. Fala aí, eu trabalhava na obra do Senhor lá no bairro Porto Meira, no ano de 2020 até o ano tanto, e lá assim o Senhor fez tantos milagres, tantas curas, e eu era um jovem pastor. É uma biografia. Daqui tantos, 20 anos, 30 anos, ela vai estar fazendo, vou estar passando a história. Isso é uma biografia que a pessoa viveu. Então alguns creem que Jonas pode não ter escrito a carta, mas ele escreveu, ele falou, passou para alguém a história, porque ninguém estava dentro do ventre do peixe com ele. Vocês podem dizer agora a Deus quando vocês estão acordados? Então, alguém falou, Jonas falou para alguém: estive dentro do ventre do peixe 3 dias. E isso nos dá uma certa confiança de que verdadeiramente tudo isso aconteceu. Pois bem, falando sobre essa história do livro de Jonas, alguns escritos aramaicos dizem que Jonas, filho de Amitai, não é o mesmo Jonas da história da Bíblia lá de Reis em que nós fizemos leitura, porque as passagens de Jonas, a qual nós acabamos de estudar, que é essa aqui, elas datam de uma data muito superior uma da outra. Os irmãos sabem que a Bíblia tem escritos
escritos aramaicos, gregos e hebraico. Quem sabe disso, por favor, diga glória a Deus. Então tem 3 idiomas. Poucas passagens aramaicas, passagens gregas e a maioria em hebraico, que é o idioma judeu. Mas algumas passagens que estão escritas podem ser afirmadas que não foram da mesma época, e por isso alguns teólogos dizem, não, isso aí não é Jonas verdadeiramente, mas nós cremos nisso, como eu falei para os irmãos, com esses fatores que estão a favor de que seja verdadeiramente uma história que aconteceu naquela época de 800 anos antes de Cristo. Já outros eruditos dizem que a história não poderia ser verdadeira, porque Jonas diz que Nínive era grande, mas na verdade era pequena comparada com outras cidades da época, e não era a capital da Síria na época, então era impossível ter um rei lá. Se nós estudarmos depois, nós vamos ver que Jonas fala que o rei de Nínive, ele se converteu, e alguns teólogos dizem, não, Nínive não era tão grande assim, não tem como ser uma história verdadeira, porque um erudito, uma pessoa sábia, jamais iria escrever que Nínive tinha um rei. Então eles batem nessa tecla, contradizendo as coisas, as informações que estão no livro de Jonas. Mas eu quero trazer algo aqui para vocês, irmão. Nós cremos com toda a nossa fé que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Pode ser um teólogo que for, pode ser quem for, pode ser estudioso, pode ser formado, pode não ser formado, questionar a palavra de Deus. Nós cremos que ela foi, sim, inspirada pelo Espírito Santo para deixar a voz de Deus para os nossos corações. E essas pessoas, elas dizem, não, Nínive tinha 600 mil habitantes, era muito grande, era muita coisa, perto dos outros lugares. Eles começam a botar muita informação, bater dados, e eles acham que não existiu, não tinha possibilidade disso. Inclusive depois o próprio Jonas diz que para atravessar a cidade levava 3 dias a pé. E isso bate umas contradições que eles não aceitam de jeito nenhum. Mas eu creio profundamente no meu coração que Deus sim levou Jonas até lá para pregar a mensagem, se era grande ou se não era, se era pequeno ou se não era, se tinha rei ou se não tinha. O que Deus queria fazer era salvar uma cidade inteira pela pregação de Jonas. Então nós não podemos ficar nos atendo a esses detalhes, senão a gente começa a pôr dúvida na nossa fé. A gente começa a ficar com dúvida com coisas que não tem necessidade. Muitas pessoas se tornam ateus porque começam a entrar em detalhes que não têm necessidade. E a Bíblia é pura fé de que nós cremos que isso é a palavra de Deus. Então, independente do tamanho, do que era, se Nínive era uma capital da Síria, que era uma grande potência da época, só perdeu mais tarde para a Babilônia, e os dois depois se juntaram, foi uma coisa muito poderosa. Então, o que é verdade é que jamais nós podemos duvidar da verdade do livro, da palavra de Deus, que é Jonas. Então, se você for questionado, irmão, pelo menos alguns 5 ou 6 argumentos, você já tem para dizer que Jonas verdadeiramente foi um profeta, que a história verdadeiramente aconteceu, e que se as pessoas quiserem, você pode comprovar que Deus ele faz o que quiser para salvar uma cidade, para salvar uma nação. Ele vai aonde Ele quer, nós crendo ou não, pela história da palavra de Deus. Pois bem, mas uma das coisas mais questionadas, que nós sofremos muito por termos essa fé, é a história do tal do grande peixe, né? Mas como assim o peixe do limão ele ficar vivo? Não poderia ser um outro animal, uma outra coisa, mas por que um grande peixe? Isso é muito questionado. E nós temos isso porque na época não se tinha muito conteúdo, irmãos. Hoje nós temos história, nós temos geografia, nós temos aparelhos que descem nos fundos dos oceanos, que conseguem captar animais maravilhosos, inclusive as baleias, os tubarões, coisas que na época, nós estamos falando de 3 mil anos atrás, irmãos. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então por isso a dúvida, porque há 3 mil anos atrás, se ela não veja você imaginou, irmão? 3 mil anos atrás não tinha luz, nós não tinha nada de que nós temos hoje, praticamente outra história. Você falar que hoje, se você disser, inclusive eu vou falar agora para os irmãos sobre isso, hoje, nós falarmos sobre isso, as pessoas vão crer, devido à nossa tecnologia, devido ao mundo moderno. Mas há 3 mil anos você diz, olha, eu fui engolido por um peixe, fiquei 3 dias lá dentro. O cara é louco. Esse cara é louco. Glória a Deus, aleluia. Esse cara, a pessoa não pode mais chegar e dizer, ó, fui engolido por um
peixe, ele vai cuspir fora, vamos dar risada da cara dessa pessoa. 3.000 anos atrás, dizia que alguém foi engolido por um peixe e depois saiu de lá de dentro, falando e pregando. No mínimo, se ele fosse cuspido, ele seria cuspido só os restos dele. 3.000 anos atrás. Mas eu quero falar para vocês sobre algo que aconteceu no século XIX. Que século, irmãos? 19. Século XIX, no ano de 1891. Talvez alguém já tenha ouvido falar disso. Um homem chamado James Barclay. Ele passou 15 horas dentro do ventre de uma baleia cachalote. 15 horas. Eles estavam fazendo pesquisas, né? E eles, enfim, a baleia tinha sido acertada com o arpão e morreu, mas eles acabaram naufragando. A equipe que saiu ali no bote, né? Tinha um barco maior, como se fosse um navio mesmo, muito grande, né? Para fazer pesquisas. E os que saíram desse pequeno barco, que a gente chama de esqueci o nome agora desse bote, né? Saem, pesquisam, e eles foram atingidos e caíram 2 homens no mar. Um deles ficou com desaparecidos e o outro simplesmente não se sabe o que aconteceu, mas ele tinha sido engolido por aquela baleia. Ele tinha sido engolido por essa baleia. Você pode pesquisar em todos os seus sites da internet, todos têm história. Foi a maior notícia do século. Foi a notícia do século, inclusive ele foi chamado o Jonas moderno do século XIX. Deus provou para nós que se Ele quiser, por abaixo, Ele leva o homem dentro do ventre de uma baleia e faz ela cuspir para fora, porque Ele manda do céu, da terra e tudo que tem debaixo da água. Pode pesquisar, se você tiver como por aí, o nome dele é James Barclay. Né? Esse homem, ele ficou, então, eu estava explicando, ele ficou dentro do ventre dessa baleia, ele foi engolido por ela, quando ela estava debatendo ali, eles quebraram o bote, caiu no meio do lago, ele foi engolido por ela. Ele fala que ele agora, depois de 15 horas, eles foram despedaçando a baleia, né, para estudar ela, e o estômago dela, que é praticamente 4 ou 5 vezes maior que um ser humano, estava alguma coisa se mexendo lá dentro, e eles fizeram a perfuração, viram que era esse James Barclay que estava dentro, inconsciente, com a sua pele toda branca, porque ele já estava há 15 horas lá dentro. E quando ele saiu inconsciente, eles achavam que ele estava morto, mas estava respirando. E depois de 1 mês lutando no serviço médico, ele voltou em si na consciência e achou que estava no paraíso, porque ele fala que ele só se lembra que ele, quando ele caiu no mar, a baleia literalmente engoliu ele, os dentes rasparam o seu corpo, que são inúmeros dentes, alguém já viu? Aquela cachalote, ela tem muito dente, e ele passou como num tubo e caiu num lugar extremamente escuro, que era o estômago, e ele só lembra disso, não lembra de mais nada. Mas depois de 15 horas tiraram ele de lá com vida, e ele, ainda o irmão, viveu 18 anos depois disso. 18 anos. Sabe o que Deus estava dizendo? Vocês não creem, pois eu vou provar que a história de Jonas é verdade. 1800 anos, irmão. Ou melhor, já tinha passado 800 anos, 2.600 anos. Esse exatamente. Olha, James Barclay é uma figura central da história do final do século XIX, segundo a qual ele foi engolido inteiro por um cachalote. Ele foi encontrado ainda vivo dias depois. A história verdadeira é 15 horas, tá, irmão? Não é dias, não. Foi 15 horas, vai lá. Eles puxaram o bicho para a beira-mar, né? E abriram, porque eles estudam, né? Eles são cientistas, são como hoje tem ainda. E lá viram um homem vivo, reportagens, os homens viram ele caindo do barco e depois acharam ele com os próprios olhos lá dentro. Foi gravado tudo isso, tirando de lá de dentro do peixe. Ele acabou, depois de um tempo ainda, falando conscientemente, 18 anos sem sequela alguma. 18 anos ele viveu, morreu de velhice mesmo, 18 anos. Esse homem viveu até o ano de 1909, há 100 anos atrás. Ele viveu e ele foi um repórter do mundo inteiro, de navio, viajar para fazer entrevistas com eles. Espalhou essa história do mundo, e a história estampada nunca mais é o Jonas moderno do século XIX. Então, nós precisamos entender que Deus não precisa provar nada para ninguém, mas quando Ele quer, irmão, ainda no nosso tempo, Ele prova que Ele é Deus que faz milagres. Há 3.000 anos atrás era loucura. Loucura dizer como foi engolido por um grande peixe, né? E saiu vivo, profetizando. No mínimo ele estaria saindo, poderia ser que saía, mas não vivo, morto. Eu creio nisso, porque lá dentro sem respiração, sem oxigênio, sem
ele realmente fez isso. Essa história é verídica, você pode pesquisar, eu posso mandar no grupo depois. O nome dele é James Parker. Esse homem ficou 15 horas dentro desse grande peixe chamado cachalote, que nós conhecemos como baleia. E eu creio, irmãos, que Deus fez isso para provar, por abaixo, que a palavra dele é verdadeira e eficaz. Que ele realmente fez há 3 mil anos atrás, o mesmo que aconteceu com James Parker em 1891. Então, esses homens, esses eruditos judeus, tiveram essa luta em dizer que Jonas nunca existiu. Pois eu creio mais ainda, estudando sobre esse homem, que Deus fez o que fez em Nínive através da vida de Jonas. Então, alguns eruditos judeus se negam a crer que a pregação de um homem preconceituoso como Jonas convenceria uma cidade inteira com apenas um dia. Além do mais, os judeus achavam que só eles mereciam o amor de Deus. Então, a maioria desses estudiosos não creem nisso. Primeiro, porque eles não creem que Deus iria salvar uma cidade inteira de pecadores que não serviam a Ele. Para eles, os judeus eram os filhos de Deus e todo o resto não prestava. Primeiro ponto. Segundo ponto, que em um dia você pregar em toda uma cidade porque era impossível, porque levava pelo menos 3. Irmãos, quem está comigo, diga glória a Deus. Preste atenção. Como que um dia Jonas ganhou uma cidade inteira, você levava pelo menos 3 para ir para essa cidade. Não sei de que jeito, mas que Deus fez, Ele fez, meus irmãos. E isso nós precisamos ter no nosso coração. E se a nossa fé depende de provas, ela é morta. Se nós precisamos entender o que Deus faz, não tem como nós crermos. E isso a Bíblia Sagrada deixa muito claro. Então, Jonas, na verdade, tipificaria Cristo, como eu falei para os irmãos, que ficaria 3 dias no ventre da terra e voltaria ileso, sem nenhuma mancha, a menos as marcas nas mãos em que ele disse para Tomé: vem aqui e toca para você ver quem que eu sou. Nenhuma mancha, nada. E isso nos diz sobre o que Cristo faria. Então nós temos essas 2 coisas exemplificando Jonas no ventre do peixe, que eles poderiam ser presos e ficar presos dentro do ventre do peixe, que seria o cativeiro depois por não obedecer a Deus, e Cristo que também, na verdade, ressuscitaria dentre os mortos após 3 dias. Jonas, na verdade, para eles estava morto, mas na verdade estava vivo dentro do seio da terra. E isso é muito maravilhoso, é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Deus queria ensinar para eles que o Senhor queria salvar também aquela nação, aquele povo assírio e principalmente a cidade mais conhecida que era ali. Então eu vejo em Jonas isso que é uma revelação de Deus para mim, e que eu quero passar para a igreja. 3 coisas, ou pelo menos Deus trabalha de 3 formas no livro de Jonas. A primeira dela, mudando o coração de Jonas. Deus precisou fazer tudo isso porque Ele queria transformar o coração de Jonas. E às vezes, para Deus fazer coisas, irmãos, Ele tem que mudar nós primeiro, irmãos. Eu vou repetir para você acordar e dar glória a Deus bem alto. Às vezes, para Deus mudar uma cidade inteira, primeiro Ele vai trabalhar no nosso coração. Às vezes, para Deus cumprir promessas que vão influenciar a nossa família, influenciar o bairro que a gente vive, a igreja, a cidade inteira. Primeiro, Deus vai mudar o nosso coração para ser mais obediente à palavra dEle, mais obediente à vontade dEle. Então, se Deus te colocou nesse processo, irmão, é porque faz parte de uma engrenagem muito grande que Deus vai movimentar através da sua vida. Aleluia! Deus trabalhou no Jonas primeiro. Deus trabalhou no Jonas. E isso é uma das primeiras coisas que nós vemos Deus fazendo através desse livro. A segunda coisa, nós vamos estudar tudo isso, por isso que vai 2 dias. Converter o povo ninivita. Era a segunda coisa que Deus queria através do livro de Jonas. A terceira coisa, quebrar o preconceito dos judeus. Isso não está nos livros, mas eu creio que Deus queria quebrar isso. Jonas era um judeu nato, ele acreditava que nenhum outro povo prestava, somente os judeus, somente eles, somente o povo escolhido, a menina dos olhos do Senhor. E Deus iria trabalhar em Jonas para trabalhar na nação, para ele trabalhar no povo judeu. É assim que Deus faz. Deus trabalha em você para trabalhar no povo, para mudar todos aqueles que estão ao redor de você. Então a mudança não vem dos outros, irmão. Ela começa dentro de você. Deus começa botando você na prova, ser obediente a Ele 100%, para depois mudar a cidade. Aleluia. Para depois transformar toda uma nação. Vocês estão entendendo que não tem como Jonas não existir? Não tem como a história não ser verdadeira e ser fictícia?
O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Aleluia. Oh, aleluia. O livro de Jonas nos ensina algo muito importante. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Não interessa se a pessoa foi desobediente, se ela sempre porque Deus dá uma segunda chance para ela. Não interessa o que a cidade inteira fez, Deus dá uma segunda chance para ela. Deus nos mostra através desse livro que Deus é um Deus de segunda chance. E agora eu quero entrar no capítulo 1. E por isso que eu falei para os irmãos que para nós estudarmos todo o livro vai pelo menos 2 dias, porque assim nós vamos entrar no capítulo 1. E eu quero que os irmãos prestem atenção, por favor. Deus lhe dá essa mensagem a Jonas, mas no seu coração ele não estava disposto a fazer. E é ruim, irmão, quando Deus fala para nós fazermos alguma coisa, mas dentro do nosso coração nós não estamos dispostos a fazer isso. Eu vou repetir, peço que os irmãos prestem atenção, por favor. A coisa mais ruim que tem para um crente é quando Deus quer fazer algo, mas o nosso coração não quer obedecer a Deus. Quando Deus diz, eu vou fazer isso, e nós dissemos, não é isso que eu quero. Eu vou fazer aquilo, e não é isso que nós estamos dispostos a fazer. É muito mais fácil, não, quando Deus diz, faça alguma coisa, e você está disposto. Você vai e faz, pronto. Resolveu. Mas Jonas ele não estava disposto a ir para mim. Quando Deus se apresentou para ele, e isso é nítido que ele já tinha uma comunhão com Deus. E Deus diz, agora tem uma nova missão para você. Você vai lá para mim. Ih, vou não. O texto não diz que ele abriu a boca e falou, porque em momento nenhum ele diz, não vou para mim. No coração dele já estava, nem cavaca pulsa. Ele diz o gaúcho, de jeito nenhum. Não vou. Se for, vou para nem olhar. Sabe quando nós fizemos os nossos pré-julgamentos, né? E Deus diz, eu quero que você se aproxime de tal pessoa para ajudar ela. Eu quero que você faça tal e tal coisa. Não, nem. Quando Deus usa alguém para falar conosco, olha, eu vou trazer gente que mais feriu teu coração para você ser um canal de bênção na vida dela. Mas nunca. Tal pessoa, você que vai ser a mudança na vida dela. Mas Deus deve estar enganado, essa profecia não é para mim. Jonas, no seu coração, ele sentiu isso, ele não queria fazer isso. E é triste, porque quando alguém não está disposto a obedecer a Deus, simplesmente acontecem coisas que não são agradáveis. Se Jonas simplesmente, irmão, tivesse levantado, ido para mim, pregado, no outro dia ele tinha voltado, tinha acabado o assunto. Mas como eu falei para os irmãos, Deus estava interessado em trabalhar em... Irmão, você está acordado, diga glória a Deus. Presta atenção nisso, por favor. O texto diz que Jonas precisava fazer o que Deus mandava, mas por não estar disposto em seu coração em obedecer Jonas, infelizmente ele precisou passar por uma grande situação em que não era necessário. Irmãos, tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que é assim, é rápido, vai e faz, tudo foi lá e fiz. Jonas viajava, um dia de viagem, outro dia pregava, no terceiro dia estava em casa de novo. Como é difícil a gente entender, irmão, que Deus faz as coisas no seu devido lugar. Mas Jonas precisou passar por um processo terrível por não querer ouvir a ordem de Deus tão simples. Irmão, mesmo que você não entenda, obedeça a voz de Deus para a sua vida. Eu coloquei isso na minha rede social hoje, porque não adianta, hoje a gente sofre, porque a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo. Deus não dá para mim, pelo amor de Deus. Aquele povo não quer nem saber de Deus, é terrível, assassino. Uma das piores pessoas do mundo vivem lá, eles são pessoas horríveis. Nínive era considerada a capital da Síria. Há uma discussão muito grande se era ou não, por causa da grandeza do que tinha lá, do conhecimento das pessoas que tinham poder, às margens de um rio chamado Tigre. Os muros eram tão altos e tão grossos que dava para passar 3 carruagens em cima dela. Era muito poderoso o lugar onde Nínive estava. Eles tinham uma grande cidade poderosa e que ninguém tinha coragem de entrar lá dentro. Vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão, Deus lá vai exterminar. Vocês não tinham. Não tinha coragem, porque isso era muito difícil. Jonas disse, não, isso aqui é loucura. É morte na certa. E o que eles fazem? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Nínive, lá na frente, nos capítulos seguintes. Mas Nínive, irmão, quando eles matavam seus inimigos, eles passavam piche, essa é a palavra certa, se eu não me engano,
e colocavam fogo, deixavam lá os seus inimigos expostos, queimando. Era terrível a cidade de Nínive. Jonas disse: eu não vou para lá. Eu não quero saber de estar perto dessa gente. Infelizmente, ela acabou sendo destruída uns anos depois, foi totalmente dizimada. A história diz que em 612 anos de Cristo, então passou 100 e poucos anos ali, ela foi totalmente destruída, devastada, não sobrou nada. Mas no período em que ela era poderosa, que ela era grande, existia muito poder lá dentro. E os assírios, eles já tinham feito muito mal para os judeus. Esse povo já tinha feito muito mal para os judeus. Embora a época que Jonas profetiza era um tempo próspero, era um tempo que o país estava se dando muito bem, mas esse povo assírio já tinha dado dor de cabeça para eles, já tinha perseguido, já tinha muito. Jonas disse: eu pregar um povo que fez mal para a nossa gente? Nunca. É a mesma coisa que você vai lá e ajuda aquele que fez mal para você. Dói, não dói, meus irmãos? Deus diz: aquela pessoa que te prejudicou, falou mal em você vai lá e vai ajudar ele. É a pior coisa que tem. Deus pediu para nós fazer isso. E Deus pediu para Jonas: vai lá profetizar, porque eu salvar eles. Jonas entrou num conflito interno que quase custou a sua própria vida. E isso foi muito sério, porque Nínive era uma cidade pagã, era um lugar onde era idólatra, onde eles tinham vários deuses, eles eram politeístas, tinha deuses à vontade lá dentro, e o principal deles se chamava Madu. Eu não vou falar sobre isso, mas era o deus principal que eles tinham lá. Deus me livre você falar contra. E Jonas disse: eu não sou louco, capaz ainda deles virem para cá e matar mais gente do nosso povo, dizendo que eu fui lá para contra eles. Então Jonas, dentro de si, ele se preocupou com as consequências em vez de obedecer a Deus. E nós crentes, irmãos, nós nos temos que preocupar com as consequências. Nós temos que preocupar em primeiramente obedecer a voz de Deus. Aleluia, Deus. As consequências é com Deus. Se Deus disse para fazer, não faça. O restante é Ele que lida com as consequências que vão acontecer. A gente tem medo, como se nós estivéssemos no controle da nossa vida. Não vou para ninguém. Meu Deus, se for lá, vai dar um recurso. Deus está dizendo: vai, então simplesmente vai. Ele te dá a retaguarda. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que devem a Ele. Nós precisamos crer nisso. Só que Deus disse: Jonas, a maldade dele chegou às minhas narinas. Você vai ver isso. Algumas tradições dizem: subiu até a minha presença. E essa Bíblia que eu tenho diz que o cheiro, a malícia, subiu até o Senhor. E o Senhor queria que dar uma chance para eles falar. Claro, se eles não obedecessem, Deus iria destruir ele em 40 dias, que é o texto. Ia destruir, dizimar a cidade. Deus ia permitir que ia ser invadida e ia ser destruída. E isso Deus fala com Jonas até aí. Tu diz: nossa, que lindo, maravilhoso. Mas Jonas, infelizmente, ele acabou não obedecendo a voz de Deus no primeiro momento. Alguém está acordado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3, Jonas. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas comprou uma passagem para Tarsis. A Tarsis, a distância de onde Jonas estava, irmãos, era de 4.000 quilômetros. Jonas pagou uma passagem para ir para o mais longe possível do que Deus queria que ele fizesse. E a gente, às vezes, assim, se pudesse, nós embarcava no ônibus, no avião, e se mandava para longe de tudo que é problema, de tudo que Deus quer que nós façamos. E Jonas fez isso. Jonas, ele se esforçou para fugir da vontade de Deus. Poderia ter usado esse esforço para ir até onde Deus queria fazer o que Deus não dava. Essa cidade de Jope, onde ele embarcou hoje, é chamada de Jafá. Ela é a costa marítima da Palestina. E Tarsis, aonde ele queria ir, irmãos, hoje se chama Aracena e fica na Espanha. Então o local mais longe onde os navios navegavam era onde Jonas queria ir. Jonas queria ir para o mais longe possível. Ele queria voar para longe da vontade de Deus. E nesse caso, navegar, queria ir para longe do que Deus queria, para longíssimo da onde ele era conhecido como profeta. Ele queria
chegar num lugar como se ele fosse simplesmente mais uma pessoa. Esse negócio de profeta sofre demais, esse negócio de obedecer a Deus sofre demais. Quer saber uma coisa? Eu vou para longe de todo mundo, para longe da igreja, para longe de Foz do Iguaçu. Eu quero sumir daqui. E Deus está dizendo: você pode ir, mas eu vou atrás de você, porque você vai fazer o que eu estou falando. Não adianta. Glória a Deus por isso. Havia uma crença, preste atenção que isso a gente só aprende um pouco do ensino. Havia uma crença no povo oriental do norte que dizia que cada área do mundo tinha uma jurisdição espiritual. E na verdade a Bíblia fala em Efésios, né? Que tem vários potestados, só que nós sabemos que ele é. Só que o povo acreditava que eram deuses, que cada lugar do mundo era comandado por um Deus. E Jonas cresceu no meio desse povo. Então a Bíblia não fala, mas alguns teólogos afirmam que talvez ele cria nessa crença que se ele fosse para longe, para outro lugar, para 4.000 quilômetros distante, lá o Deus dali do povo judeu não ia achar ele. Irmão, nós não conseguimos se esconder de Deus. Deus está aqui, Deus está em 4.000 quilômetros de distância, Ele está onde nós estivermos. E a Bíblia diz que se eu subir aos céus, Ele vai estar lá. Se eu fizer a minha cama no fundo do mar, lá Ele vai estar também. Aonde eu for, Deus vai estar. E ao que parece, Jonas não tinha esse conhecimento. Por quê, irmão? Nós sabemos que ele ia viajar 4.000 quilômetros se Deus estivesse lá também. Não faz sentido. Eu começo a crer nessa teoria de alguns teólogos que realmente isso era o pensamento de Jonas, porque ele fugiu para longe, mas ele está aqui. Se Deus estava lá também. Então, isso é tão sério, irmãos, tão sério que ele pagou a passagem o mais longe possível. Talvez não, eu vou para lá, Deus não vai me conhecer, não vou saber onde eu estou. E tem muitos, né, irmão? Eu vou pegar uma passagem, vou se mandar. Aí ele chega na cidade, não sei onde, pega um ônibus do Guaiapoque, vai para o Chuí. Bom, ele atravessou o Brasil inteiro, 4.000 quilômetros. Brasil inteiro, da ponta norte do Rio Grande até lá em cima, no Guaiapoque. Ele atravessou, ele não conseguiu chegar, mas ele ia atravessar. E eu tenho certeza que ele encontrasse o pé dele numa igreja, assim te diz o Senhor: volta a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Não adianta, Deus ele está em todo lugar, todo mundo. Se eu quero fugir dos problemas daquilo, eu vou não fazer a vontade de Deus e fugir, sair de Foz do Iguaçu e ir para outro lugar, aonde eu chegar, Deus vai dizer: eu já estava te esperando aqui, rapaz, volta lá, fazer o que eu estou te mandando, porque eu sei aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Então Jonas, eu creio que ele estava feliz. Esse negócio de pregar para rebelde, não, ele atrás de gente que não presta, feliz da vida, fugindo da vontade de Deus, curtindo a liberdade dele. Irmão, olha aqui para mim, quando uma pessoa que teoricamente ele estava se desviando, ele queria ir para o lugar onde Deus não estava e não conhecia Deus. Isso é o quê? Desviado, hoje eu desviado. E ele estava feliz com isso. Diz que essa uma coisa que eu quero nem saber de obedecer a Deus, de crente, de profeta. Eu vou me mandar. E essa liberdade, mano, tem um sabor. Não precisa fazer. Sabe quando a pessoa desvia, chega esse negócio de pastor me cobrando, dinheiro me cobrando. É maravilhoso. Os primeiros dias é maravilhoso. Não é coisa boa. Eu quero saber de igreja, eu quero saber de ninguém. Os primeiros dias é maravilhoso, quando Deus ainda está protegendo, tendo misericórdia. Mas quando Deus diz: essa quer ir para longe de mim, e tira a sua proteção, aí o vento começa a chegar. Aí o vento começa a dizer: é assim que você quer ver longe de Deus. E o vento chegou, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. O que Jonas estava pensando? Que ele ia fugir da vontade de Deus, ia viver numa boa, se desviar lá numa boa, ficar tranquilo no canto, ninguém vai se incomodar. Mas aonde nós fomos, Deus vai estar lá. E aonde nós fomos, irmãos, até o vento vai ser servo de Deus para falar conosco. Glória a Deus. O vento começou a soprar todos os cantos, e o vento, o Senhor disse: vento, eu quero que você vá lá e dê um susto em Jonas. Vai dizer: para já, Senhor, o vento foi lá. Tudo obedece à voz do Criador, meus irmãos. Não adianta mais fugir para dentro, Deus vai estar lá. Versículo 5, por favor. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e
deitado, dormia um profundo sono. Eu já vi muitas pregações que as pessoas falam sobre isso, sobre descer, né? Quantas vezes aparece essa palavra de Jonas desceu? Jonas desceu, Jonas desceu, e ele estava cada vez mais descendo, estava cada vez mais descendo, se aprofundando fora da vontade do Senhor. Ele estava descendo, 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 e isso é muito grave. O texto diz que as pessoas começaram a ter prejuízo por conta de Jonas. E tem pessoas que, quando começam a desobedecer a Deus, prejudicam quem está junto com ele. A família começa a sofrer, os filhos começam a sofrer, o marido começa a sofrer, a esposa começa a sofrer, os vizinhos começam a sofrer, todo mundo começa a ser prejudicado por causa da desobediência de Jonas. Os marinheiros perderam praticamente toda a carga. Eu creio que se eles deixaram foi alguma coisa para comer, porque a viagem era longa, mas o resto jogaram tudo fora, porque eles iam morrer. E eles disseram: mas isso aqui não é normal. Nós viajamos muito tempo para trás. Era uma linha de ônibus, né? Vai e volta, vai e volta. Era uma linha de navio. Eles viajavam, voltavam, viajavam, voltavam. Era a mesma coisa. E eles disseram: mas meu Deus, o que está acontecendo? É a primeira vez que isso está acontecendo. Então tem pessoas, irmão, que quando começam a desobedecer a Deus, trazem prejuízos para quem está perto dele. Começam a sofrer. E o pior de tudo, sabe qual é? Digam glória a Deus que o Senhor não passa. O pior de tudo, a pessoa estar dormindo. Prejuízo dando na vida dos outros, demônio destruindo o casamento, destruindo a família, destruindo os filhos, dormindo. Uma falsa ilusão que ela vai conseguir escapar da vontade de Deus. Jonas estava lá, dormindo, prejuízo vindo na vida dos marinheiros, ele não estava nem aí. Estava dormindo, era o único que não estava nem aí, estava dormindo. Eles se esforçando, e uma passagem vai dizer que eles começam a orar ao Deus deles, porque eles eram panteístas, eles tinham vários deuses. Quem dos deuses está irado com nós? Por favor, fale, o que nós vamos fazer? E Jonas não estava nem aí. Jonas estava fugindo mesmo. Ele disse: quer saber esse negócio de Deus, buscar Deus? Eu não quero saber, eu estou indo, eu me mandar, eu vou sumir desse negócio. É melhor que nem me vejam aqui no meu campo. E isso é muito sério. E as pessoas começaram a ter prejuízo. Então, no verso 6, por favor, Jesus, passe. O chefe do navio chegou para ele e disse: rapaz, o que você tem, rapaz? Você é louco? O barco está quase virando, o navio está quase virando. Você está dormindo, cara. Seu dorminhoco. Levanta, meu Deus, levanta, vai orar com o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. É aquela pessoa que a gente diz: pelo amor de Deus, espera, você está vendo que a casa está sendo atacada por demônio, que você está desse jeito, está desviado, caramba. Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos clamar, pelo amor de Deus. Não é tempo de dormir, é tempo de luta. E a pessoa, ela sabe que por causa dela que o vento está soprando. Talvez eu entenda o porquê da luta do inimigo de não trazer muita gente para o culto hoje. Porque essa palavra é libertadora aos nossos corações. Quando eu desobedeço a Deus, a minha casa inteira sofre. Quando eu desobedeço a Deus, a minha esposa sofre junto. Quando eu desobedeço a Deus, meu marido, meus filhos, a casa, o navio que eu estou, sofre junto. E Jonas estava nesse cara. Será que tu não viu que nós estamos sofrendo aqui? E talvez seja por causa de você, porque nós já oramos os nossos deuses. Vai orar, vai buscar o teu Deus, para ver se de verdade não é por causa do seu Deus que nós estamos sofrendo. E Jonas estava dormindo. Isso é muito sério. Eles foram buscar ajuda em oração. Eles foram pedir ajuda não para tirar água do navio. Sabe o que eles sabiam, irmão? Que quando Deus quer agir, é somente em oração que Ele faz. Não adiantava eles quererem fazer alguma coisa. Eles tinham experiência, eles eram devotos. Eles disseram: vai orar. Eles não disseram para ele tirar água, não disseram para ele ajudar. Vai orar, Jonas. Vamos orar, vamos ver se Deus, se o teu Deus aí clama o teu. Então ele não está dizendo clamar o nosso Deus. Eles não eram crentes, não era o povo de lá. Era um povo que conhecia vários deuses, não era o Deus que nós servimos. E isso é muito sério. Versículo de número 7, Josué, por favor. Talvez nós nem cheguemos no capítulo 2. Acredita-se que eram fenícios. Fenícios, né? Sim, fenícios, verdade, isso. Eu não notei. Então, como eu falei para vocês, era uma linha de navio que ia e voltava. Ia e voltava. E esse navio não era dali de onde ele morava. Era um navio que estava voltando para Tarsis.
a maioria diz, da onde eu li, que não eram crentes. E eles, pelo amor de Deus, vão orar ao seu Deus. E diziam cada um sobre o pé: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, a sorte era sobre quem? Jonas. Vamos fazer uma oração para ver o que está acontecendo. Vamos fazer. Aí Deus fala: tem a gente assim lá da casa. Por causa dele que está acontecendo tudo isso, né? E eles parecem, quando eles viraram, imagina que comigo, uns 20 marinheiros no barco, lançaram sortes no nome de Jonas, todo mundo olhando assim para os Jonas. Nós morrendo aqui, perdendo toda a carga, que pode não fumar. Imagina a raiva, né? Quando a gente está orando, sofrendo, sabe por quê? Deus fala: é por causa desse clã. Aí vai lá conversar com ele, está em pecado, está fazendo coisa errada, você agrada a Deus. Dá uma raiva, porque poderia estar a família abençoada, poderia estar todo mundo indo bem, mas o camarada insiste em ser desobediente a Deus. E isso diz, eu vou explicar para os irmãos rapidinho o que era a nossa sorte. Acho que eu talvez até já expliquei aqui. Existiam várias formas, mas eles pegavam uma quantidade de plaquinhas ou de pedrinhas, escreviam o nome de cada um e lançavam sortes. Quem foi escolhido como discípulo assim foi Matias. Quando foi Judas suicidado, eles vão lançar sortes, que era a cultura deles, né? Lá, oriental, do norte, não, eles moravam, eles tinham ocidental, por exemplo, e eles tiraram o nome, jogaram o nome sem o nome de Matias. Eles fizeram isso. É uma coisa que eu não acho certa, né? Mas eles lançaram a sorte, e a sorte que era abençoado. Jonas, não acredito que é tu, mano, mas vai sofrer. E quando isso acontece, Jonas diz: ixi, eu já sei o que está acontecendo aqui. Você acha, irmão, que quem está fora da vontade de Deus não sabe que tudo que está acontecendo é porque ele é desobediente a Deus? Tu acha que não sabe? Sabe! Eu já fui desobediente, eu já fui rebelde, eu sei. A gente sabe quando a gente está desagradando a Deus. A gente sabe. Você acha que a pessoa não sofre um acidente, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que ela diz: ixi, é porque eu estou desviado. Só que Deus está me cobrando. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo por causa que eu estou fazendo isso aqui, que eu estou em pecado, que eu estou assim. Quando chega a consequência, começo é lindo, a liberdade é maravilhosa, eu quero mais saber de Deus. Mas quando o vento bate, as coisas começam a apertar, aparece o nome do camarada: é Jonas. É por causa de Jonas que nós estamos sofrendo. E Deus está dizendo nessa noite eu vou dar um encontro com alguém que está fazendo você sofrer. Vou dizer: camarada, está na hora de acertar as coisas. Jonas, é por tua culpa, é a tua família está sofrendo, que o barco está naufragando, está na hora de você se consertar com Deus. E isso aconteceu. Verso 8. Então eles disseram: quem que tu é, cara? Pelo amor de Deus, por causa de você que nós estamos morrendo. O que está acontecendo? Qual é a tua ocupação? Repita comigo: qual é a tua ocupação? Está muito baixinho, mas estão poucos, não dá para falar melhor. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual que é a tua terra? E de que povo és tu? Eu vou te falar uma revelação aqui, irmão, que Deus deu para o meu coração. Gente ocupada, que sabe o que está fazendo, não dá trabalho e nem dá prejuízo para ninguém. Glória a Deus. Vou repetir porque a frase é muito grande, mas você preste atenção. Gente ocupada, que sabe o que está fazendo, não dá trabalho e não dá prejuízo para ninguém. Quem está ocupado, irmão? Jonas deveria estar ocupado. E Jonas está não. Se ele estivesse ocupado fazendo a vontade de Deus, não estava dando prejuízo para ninguém. Quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, nós não estamos dando prejuízo para a nossa família. Nem prejuízo para a igreja, nem prejuízo para ninguém. Mas como Jonas estava desocupado, estava ali sem saber para onde ir, sem saber o que estava fazendo direito, ele estava dando prejuízo para os outros. Versículo de número 9 até o 10. E ele lhes disse: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Verso 10. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: por que tu fez isso, rapaz? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha falado. Vocês estão sofrendo porque eu estou fugindo de Deus. Aleluia. Vocês estão sofrendo porque eu estou desobedecendo a Deus. E eles devem ter tido dentro do coração uma raiva. Mas no verso 10 nos fala isso, que os marinheiros, olha só,
olha até o texto aqui. Os marinheiros pagãos sabiam mais do que Jonas que desobedecer a Deus traz consequências. Mais do que Jonas. O povo ímpio, quando olha um crente se dizendo, cara, Deus vai te cobrar isso aí, cara. Se era crente, é ou não era, não? Vê um crente quando dizia, vê se o povo do mundo lá fora fala, ixi, cara, você não é crente? Não, isso aí, vai vir consequência. O povo ímpio estava dizendo isso para Jonas, cara. Você está desobedecendo a Deus, pelo amor de Deus, porque Deus vai te cobrar disso. Então, às vezes, irmão, tem gente lá fora que tem mais temor de Deus do que nós. Que sabe que se nós fizermos coisas vai ter consequência. Aleluia, meu Deus. E o povo estava dizendo, ô Jonas, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Por que você está fugindo do Senhor? Se você sabe que desobedecer Ele vai trazer consequências. Isso que eles disseram para Jonas. Versículo 11 ao 12. Vamos esforçar para nós finalizar aqui, até 17. E disseram, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Jonas podia ter dito, vamos dar meia volta, vamos voltar para Jope. Eu vou voltar para lá. Só me deixe lá. Mas ele disse que jogue no... Tem gente, irmão, que prefere morrer do que obedecer a Deus. Verdade, Deus. Prefere. Jonas preferiu ser lançado no mar do que voltar a fazer a vontade de Deus. E eu vou te provar isso, que só vai ocorrer um arrependimento no capítulo 2. Mas até o presente momento, Jonas estava decidido a não obedecer a Deus. Quer saber uma coisa? Quer me expulsar de casa, me expulso, mas eu não vou voltar para a igreja. Tem gente que é assim. Eu já vi muito isso. Quer saber uma coisa? Quer separar, separa, mas eu não vou voltar para a igreja. Quer saber uma coisa? Eu vou até o fim, mas eu não quero mais saber de estar no meio daquela gente. Esse é o fofoqueiro, e não sei o que, isso aqui. Inventa um monte de desculpa para não voltar e consertar as coisas. Mas, irmãos, eu disse aqui antes e vou repetir. Eu louvo a Deus, que nosso Deus é Deus de segunda chance. Deus de segunda chance. E tem muitos assim que preferem morrer na desobediência, mas não voltam para a igreja. Versículo de número 13, por favor. Se alguém quiser ler, principalmente alguém que está com sono dormindo, Mamara, lê para mim. Vamos, abre bem esse olho aí e enxerga. Mamara está quase virando japonês. Vamos lá, lê. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar seria embravecendo cada vez mais contra ele. Quer dizer o que? Dizer não? O que era para Jonas ter dito? Vamos voltar lá e consertar as coisas. E voltar para Jonas. Vamos remar aqui, vamos tentar fazer. Vamos lá, deixar na igreja, o teu pastor lá, você conserta as coisas. Não. E isso Deus me trouxe uma revelação, irmão. Olha aqui para mim. Quando Deus quer tratar com alguém, ninguém tira esse alguém das mãos de Deus. Aleluia. Não tira. Não adianta querer fazer para a igreja, não adianta querer fazer campanha. Eles estavam dizendo, vamos fazer campanha para o jogo. Não, vou levar de volta lá para o shopping, vamos tentar fazer ele agradar a Deus dele de novo. E quando a pessoa tem o coração duro e não quer obedecer, irmão, Deus vai tratar com essa pessoa e nós não tiramos ele das mãos de Deus. Verdade, aleluia. Esse cara não dá de dor, de Jonas, não. Que eu, se era eu, irmão, venho infeliz desse, que eu perdi toda a minha carga por culpa dele, eu ia pegar ele pelos pés e jogar no mar. Mas eles ficaram com medo. Disseram, é uma coisa dura mesmo que Deus pediu, Jonas, pregar um lugar desse, é uma coisa dura. Vamos voltar lá para Jó, tentar remar, tentar fazer voltar o navio, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus queria tratar em Jonas, para tratar nele, para tratar uma nação. Quando Deus tem um propósito, Ele tira você da onde Ele quer. Ele tirar Jonas, não adianta vocês quererem. O vento só vai parar quando eu mandar. O vento estava dizendo, só vou parar quando Deus mandar. Deus não vai parar, não, pode deixar.
Imagina, nós queremos tirar Jonas de dentro do barco, nós queremos levar Jonas lá para Jope de novo. Quem tem que fazer isso é ele. É Jonas que tem que dizer: eu quero voltar e fazer a vontade de Deus. Eu quero. No capítulo 2 ele faz isso, mas nesse momento ele está dizendo: não, pode me ajudar mais. Ele preferiu morrer do que pregar a salvação com o povo que ele odiava. Tem gente que prefere morrer do que vir se consertar com Deus, obedecer aquilo que Deus queria. Deus começa a dizer para ele: perdoa. Ele não vou. Por que o senhor está perdoando uma pessoa dessa? Que me fez esse mal, não quero saber. Aí ele cria uma mágoa e sai da igreja. Quem já viu isso? Eu já vi muitos. Saiu da igreja porque estava com mágoa de alguém, uma pessoa que fez, e estava lá vivendo uma vida boa, porque Deus não fez nada com ele. Ele sai da igreja. E eles tentaram ajudar Jonas, mas não deu. 14, por favor, nós temos que até o 17, pelo menos, terminar o primeiro capítulo. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te julgamos, agora estamos orando a Deus de Jonas, que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não põe sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aproveitou. Mas entendemos agora, ó Deus dos Jonas, que o Senhor quer que ele faça a sua vontade, mas tem misericórdia de nós. Dói, mas nós precisamos deixar Deus tratar. Eles queriam que Jonas não morresse, mas Deus queria que ele fosse jogado no mar. Há um perigo de morrermos juntos quando nós queremos impedir Deus de tratar a vida de alguém. Você sabia disso? É esse versículo 14. Há um perigo muito grande, que se nós ficarmos dizendo: não, Deus não trata, mata ele não. Não joga os homens no mar, Deus. Mas fica dizendo: não, Deus não faz isso, coitado, se cansa, mata ele, só desvia o povo. E nós ficamos ali escutando, e o povo está dizendo para Deus não tratar Jonas. Se Deus entra no barco, se Jonas entra no barco e volta, irmão, e segue viagem, Jonas tinha parado, desviado e morrido assim. E Deus está dizendo: infelizmente eu vou ter que permitir que Jonas caia de dentro do barco e vá para o fundo do mar, porque eu preciso tratar a alma dele. Eu preciso trabalhar com o coração de Jonas. Então, quando Deus começa a trabalhar com alguém, a gente deve orar com certeza, mas Deus, seja feita a tua vontade. Algum propósito o Senhor tem com tudo isso. Vamos até o 16. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Verso 16. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor. E fizeram? Não é um texto que diz que eles se converteram, mas eu creio que a vida de Jonas, mesmo em desobediência, Deus usou para trabalhar no coração desses marinheiros. Mesmo desviado, Deus usou a vida de Jonas. Eles disseram: esse Deus desse Jonas deve ser um Deus muito grande, porque quando ele quer o mar, o vento obedece a voz dele. Mesmo em desobediência, a vida de Jonas foi usada para Deus falar com aqueles marinheiros. Eles conheceram Deus, ficaram com tanto temor que eles fizeram um voto. Não sei que voto eles fizeram, mas devem ter dito: ó, eu quando estiver vivo aqui, Senhor, estou aqui, né? Algum voto eles fizeram tão sério com Deus, porque eles viram que Deus foi capaz de fazer com Jonas por desobedecer a voz dele. Então, mesmo em desobediência, Jonas foi usado para pregar sobre a vida dele. E ele falou: olha, eu sirvo a um Deus que manda no céu, manda na terra, manda no mar. Ele é o Senhor. Mesmo em desobediência, ele pregou. E a vida dele foi usada para ganhar aqueles marinheiros. Se converteram? Não sei. Mas o que eu sei é que eles fizeram voto, eles ficaram com temor, eles ofereceram sacrifício ao Deus do Jonas. Nós queremos servir, não precisa fazer mal para nós, não. Nós queremos servir também. E isso é louvável. Deus usando a mesma situação para ganhar pessoas através de Jonas. Vamos finalizar no verso 17. Nós não vamos ter tempo. Eu achei que pelo menos 2 capítulos nós iríamos conseguir, mas não conseguimos. Vamos finalizar no 17, que já é 9:25, e nós temos muita coisa para aprender ainda com a vida de Jonas. Verso 17. Preparou, pois, o Senhor. Então não foi com os marinheiros que decidiram mandar Jonas. Foi quem que decidiu? O Senhor. E às vezes está pensando: meu Deus, que Deus ruim. Deixar preparado para passar por isso só porque saiu da igreja, só porque estava meio bambeando na fé. Não, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. A gente,
Eu penso que os marinheiros começaram a chorar. O texto não diz, meu Deus, pobre rapaz. Porque no meio de um mar de fúria, já nem lembra. Eles pensaram, meu Deus, coitado rapaz, Deus, vocês não sabem o que eu estou fazendo. Vocês não têm ideia do que eu estou fazendo. Só joga aí no mar. Então foi o Senhor que preparou um grande peixe. E aqui tem uma guerra teológica muito grande, porque diz que o peixe era grande o suficiente para engolir Jonas e ficar lá dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu vou finalizar aqui. Um grande peixe engolir um homem é um milagre sobrenatural. Nunca tinha se ouvido falar na história disso. Jonas é o primeiro. É o primeiro de toda a história. Pode pesquisar. Na história antiga, da antiguidade, da Idade Média, não teve. Jonas foi o primeiro a dizer que um peixe engoliu inteiro uma pessoa. Geralmente esses tubarões são coisas o que, irmãos? Morde, destrói, despedaça, come. Mas Jonas diz que foi engolido. Ou seja, Deus prolongou a vida de Jonas, porque Deus é um Deus de segunda chance. Aleluia. Deus poderia ter permitido o peixe comer um pedaço da perna, mas o peixe engoliu ele inteiro, porque Deus queria dar uma segunda chance para Jonas. A misericórdia de Deus está implícita nisso. Em 3 dias e 3 noites, Jonas ficou lá dentro tempo suficiente até ele se arrepender. Era para ele ter morrido, mas Deus é Deus de segunda chance. Aleluia. Porque você vai ver que durante esses 3 dias Jonas não fala uma palavra. Mas no 3º dia Jonas faz um concerto com Deus lá dentro do ventre do grande peixe. E eu não sei, irmão, quanto tempo Jonas teria ficado lá dentro. Mas Deus estava esperando Jonas fazer um concerto com o Senhor. Porque Deus não tem prazer em perder ninguém, meus irmãos. Deus vai até o último momento. Deixou, saiu 40 anos para ver se ele se arrependia, para ver se ele não teve jeito. Com Jonas Deus estava fazendo o mesmo. Falando, Jonas, eu quero ver se você vai se arrepender. E quando ele no seu coração, ele decidiu falar com o Senhor. E agora que nós entramos no melhor momento da mensagem, nós vamos ter que finalizar, deixar para a próxima quarta, se você não podia por nada. Não é que Deus quer que você morra. Ele está dando uma chance de você fazer a sua vontade. Não é que Deus queria que Jonas morresse. Deus queria dar uma segunda chance para Jonas fazer a vontade dele. E lá dentro do ventre do grande peixe, Jonas ficou 3 dias pensando, meu Deus, era tão mais fácil ir para mim. Era tão mais fácil. Porque Jonas pensou, o supor de perto, já está na nossa hora de finalizar. Jonas pensou que quando jogassem ele no mar, 9:7, ele ia morrer e acabou. Mas dentro do ventre do peixe ele ficou 3 dias pensando, eu morri no ventre. E como eu estava com o cara apertado, não tinha o que fazer, ele estava vivo, ele não tinha o que fazer. E ele começou a pensar, eu era o profeta do Senhor Jesus. Eu era alguém que Deus me dava mensagem e eu falava com o Senhor, como é que eu tive coragem de fugir do Senhor? Como é que eu tive coragem de fugir? Como é que eu tive coragem de fazer isso? Trazer prejuízo para pessoas humildes, honestas, que não tinham nada a ver comigo. Jonas começou a pensar no seu coração. E no capítulo 2 nós vamos dizer que ele faz uma oração a Deus. Glória a Deus. Quando ele decide fazer a sua oração, Deus muda o quadro da história. Então a nossa oração não é que Deus traga quem está parado para a igreja. Nossa oração é que essa pessoa se arrependa para Deus dar uma segunda chance para ele. Glória. Então, nós vamos iniciar o capítulo 2 na quarta-feira que vem, e nós vamos ver